R$ 10 por dia sem você precisar trabalhar. Isso mesmo, R$ 10 em renda passiva sem você precisar trabalhar nem um dia sequer. Isso vai dar R$ 300 por mês. Eu vou contar para você como fazer isso. Daniel, mas como fazer isso? Calma, hoje eu ganho muito mais que R$ 10 por dia, tá aparecendo para você na tela. Bom, agora eu vou pegar uma água e assim que eu finalizar aqui, a gente já vai lá e eu vou contar para você o que você tem que fazer. Bom, tudo pronto aqui, vamos lá. R$ 300 por mês ou R$ 10 por dia. Eu vou te ensinar como fazer isso, como fazer R$ 10 por mês e depois vai ficar muito mais simples você fazer 20, 30, 40, 50. Tudo vai depender da sua determinação e do seu objetivo para você fazer acontecer. E como você sabe, aqui é sem enrolação, então já vamos direto para o ponto. Esse vídeo aqui eu vou te dar uma aula simples, rápida e dinâmico do que é os investimentos que eu vou falar para você. Bom, o primeiro investimento é o CDB. O que significa CDB? Certificado de Depósito Bancário. Nada mais é do que o banco ele te oferece juros sobre o seu dinheiro para você emprestar para ele e, consequentemente, quando você empresta, você vai receber aquele juros. E quando o banco tem esse dinheiro na mão, ele vai emprestar para outra pessoa. Então, um exemplo bem simples para você entender. Você empresta R$ 100 para o banco, com juros de 1% ao mês, e o banco ele vai emprestar para outra pessoa com juros de 2% ao mês. Fazendo isso, quando ele recebe esses juros, ele te paga o seu 1% e ele fica com 1% do rendimento. Daniel, e tem risco? Pessoal, o risco ele é muito baixo, porque quando você empresta dinheiro para uma instituição financeira, ela tem muito dinheiro e também ela tem muitos clientes e muita fonte de dinheiro entrando, seja de empréstimos, seja de cartão, seja de várias coisas, consignado, várias outras coisas que eles têm de empréstimo. Então, basicamente, se o fundo falir, a gente tem o Fundo Garantidor de Crédito, que garante até 250 mil por CPF investido no banco, limitado a 4 instituições financeiras. Então, se você tem 250 mil em um banco, 250 em outro, 250 em outro, 250 em outro, e caso aconteça alguma coisa, se os 4 falir, você está garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito. Então, o risco ele é muito baixo. Agora, o outro investimento que eu vou falar para você é os FIIs, que seria fundos imobiliários. O que é o fundo imobiliário? Nada mais é do que um grupo e com uma gestão que decidiu comprar imóveis, decidiu investir no setor imobiliário. Então, o fundo imobiliário, ele tem fundo imobiliário de shopping, de galpão logístico, tem de também laje corporativa, de hotel e também de empreendimento e também de investimento em fundos imobiliários, que seria os CRIs. Então, os mais conhecidos aí são os fundos de tijolos, o fundo que empresta dinheiro para o setor imobiliário e também o fundo híbrido, que ele faz essas duas coisas, investe tanto em fundo de tijolo, investe tanto em tijolo, que seria imóveis, e também em dívidas. O fundo imobiliário que ele investe em dívida, ele empresta dinheiro para o setor imobiliário. Então tem uma pessoa, uma construtora, que ele quer fazer um imóvel, porém ele não quer ir no banco pegar. O que o fundo imobiliário faz? Ele emite um CRI. Aquele empresário, ele vai pegar esse empréstimo e vai pagar uns juros. Esses juros ele vai distribuir, o fundo imobiliário vai distribuir para os cotistas. Quando o fundo imobiliário ele quer fazer uma emissão, ele quer comprar um imóvel ou ele quer um dinheiro para fazer um empréstimo, caso ele não queira fazer um financiamento também, ele vai no cotista e faz uma emissão de cota. Então, aquele fundo imobiliário quer captar R$ 100. Ele vai emitir 100 cotas a R$ 1 ou 200 cotas a 50 centavos. Os acionistas vão lá, compra, esse recurso vai direto para o gestor. Então, o caixa daquele fundo imobiliário vai ter mais R$ 100. Mediante a isso, o cotista que comprou a cota vai ficar para ele e ele pode vender no mercado secundário, que seria, por exemplo, assim, você tem uma cota de um fundo imobiliário e eu gostaria de comprar, e você quer vender. Você vai lá na bolsa, você faz, lá na sua corretora, você fala que você quer vender uma cota do seu fundo imobiliário, eu quero comprar uma cota, eu vou lá e compro, e você vai ter esse recurso na sua conta. Esse é o mercado secundário, e quando você compra direto na emissão de cota do fundo imobiliário, seja fundo imobiliário ou seja ação, quando você compra no mercado primário, você está comprando direto da empresa. E a empresa vai ter esse dinheiro que você investiu em caixa. Basicamente é isso, bem simples para vocês entenderem. Deixa aqui nos comentários se vocês entenderam essa explicação. Agora, Daniel, chega de enrolação. Qual que é o valor que eu preciso investir para ter R$ 300 todos os meses ou R$ 10 todos os dias? Lembrando que os fundos imobiliários eles pagam uma vez por mês. E também o CDB, para você ter esse montante, você vai precisar esperar também um mês para você receber. Mas aí você vai receber R$ 300 e você vai ter essa liquidez todos os meses, uma vez por mês, os R$ 300, que daria R$ 10 por dia de renda passiva sem você precisar trabalhar, tá? Então, vou mostrar para vocês uma planilha simples que eu criei aqui para vocês entenderem, tá bom? Então vai aparecer para vocês na tela. Os investimentos são, o primeiro investimento é o CDB, que rende 100% do CDI.
Depois eu vou contar para vocês a taxa, tudo certinho, para que vocês consigam entender o processo. E aqui, vamos puxar o fundo imobiliário, o que o pessoal mais gosta da Bolsa de Valores, que tem a maior quantidade de cotistas, que é o MXRF11, que ele é um fundo que é um fundo de papel, tá? Então, ele investe em dívidas, como eu expliquei para vocês. Então, basicamente aqui a gente tem o investimento em CDB, 100% do CDI, e o MXRF11, tá? E quanto que tem de rendimento mensal? O rendimento mensal do CDB está em 1,17% ao mês, e do MXRF11, vamos ver aqui, e o fundo imobiliário MXRF11 está com um dividendo mensal, rendimento mensal de 1,05 quando eu gravo esse vídeo, tá bom? A renda anual, o rendimento anual aqui do CDB, ele está em 14,15 e também do MXRF11 está em 12,65. Ah, Daniel, mas aqui eu já consigo ver que o que mais dá retorno é o CDB, que está rendendo 14,15% ao ano. Calma que você vai se surpreender. O MXRF11 está rendendo 12,65 e o rendimento anual do CDB 14,65. Se parar de ver esse vídeo, você já vai perder dinheiro. Então continue até o final, que eu vou te explicar certinho. Então, quanto que eu devo investir no CDB para mim ter o retorno de R$300 esperado? Então, eu preciso investir R$33.000 para mim ter um retorno de R$300. Daniel, mas está rendendo 1,17%. Como que eu preciso investir R$33.000? Se fosse 1%, R$33.000 não daria R$330 por mês? Calma que você vai se surpreender. Então, aqui é o que eu preciso entender. O investimento em CDB, ele tem o imposto de renda. O imposto de renda é de 22,5%. Então, aqui, a conta que a gente tem que fazer é o seguinte. A gente tem R$33.000 mais 1,17%, que daria R$386,10. Então, R$386,10 menos 22,5%, que é o imposto de renda. Isso daria R$299,22. Próximo ali de 300, então a gente precisaria ter ali entre R$33.050 e R$33.100 para a gente ter esse rendimento de R$300 por mês. Daniel, interessante. Mas o fundo imobiliário, eu pago imposto também? Bom, o fundo imobiliário, você não paga imposto, tá? E quanto que a gente precisaria investir para a gente ter o retorno de R$300? A gente precisaria investir R$28.600. Daniel, R$28.600? Sim, R$28.600 a gente precisaria investir. 28.600 mais 1,05%. R$300,30. Ah, Daniel, mas eu não tenho esse valor para investir tanto no CDB quanto no MXRF11. Bom, o CDB você consegue investir a partir de R$1. Tá? Vai aparecer para vocês vários investimentos em bancos diferentes para que vocês consigam ver que você consegue investir a partir de R$1 em um CDB de liquidez diária que rende 100% do CDI. Ah, Daniel, mas e o fundo imobiliário que eu acho mais vantajoso? Bom, fundo imobiliário que você acha mais vantajoso, você consegue investir a partir de R$9,02. Então, pessoal, eu sempre falo para vocês que eu invisto publicamente para que vocês entendam. Mostrei para vocês no começo do vídeo quanto que eu já recebi de dividendo na carteira pública, que ela lá é a carteira pública, mais de R$400 no mês. Mas nunca sempre foi assim, nem sempre foi desse jeito. Eu comecei a receber 10, 15, 20, 30 centavos de dividendo por mês. Lembrando que o CDB você precisa esperar um mês para que você retire esse valor. E toda vez que você retirar, você vai pagar o imposto de renda. Agora, o dividendo do fundo imobiliário, ele cai diretamente na sua conta para que você possa usar, ou você reinvista, ou você use da maneira que você quer. Lembrando que não tem imposto de renda. Basicamente, o fundo imobiliário vale muito mais a pena, porém é renda variável e a sua cota pode oscilar. Mas, como eu falei para vocês, nem sempre eu investi um valor muito alto por mês. Eu não comecei investindo R$30.000 para mim ter esse retorno aí de mais de R$400 por mês de dividendo. Não. Eu comecei a investir 30, depois 300, agora na carteira pública eu invisto R$2.000 todos os meses publicamente para que vocês consigam acompanhar. Então, não se esqueça, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá aquele like, ajuda a gente a levar esse conteúdo para mais pessoas e também você vai ficar por dentro de tudo que eu faço nos meus investimentos. Pessoal, comece, não importa com quanto. Você consegue começar a investir aqui com menos de R$10, você deixar de tomar uma cerveja ou você deixar de sair, comer um lanche, alguma coisa no mês, você já consegue comprar uma cota do MXRF11 e receber os seus dividendos já no próximo mês. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Muito obrigado e até a próxima.